Estimada família de Schanstatt do nosso querido Brasil, o nosso pai fundador nos diria, nos comprolepia. Nesse triênio de 2021 a 2023, nós temos um lema em comum, como toda a família. Família Tabor transfigura hoje a realidade. Este lema está no contexto do jubileu dos 75 anos do nosso grande presente do pai fundador, nosso Ideal Tabor. O Ideal Tabor, ele é um presente do Padre Kentenich, doado em 1947 para a família de Schanstatt do Brasil. Este ideal ele tem 4 elementos que brevemente serão expostos, aos quais nós também podemos nos aprofundar lendo literaturas, entre as quais Tabor, Nossa Missão, e também a nova edição do Revelando Tabor, que é uma introdução ao Ideal Tabor. A seguir, nós vamos escutar e ver sobre os 4 elementos do Tabor. Nos comprolepia. Em continuidade à apresentação que o padre Vandemir realizou, eu, José Roberto Balan Nassif, membro do Instituto de Famílias de Schanstatt, vou apresentar o primeiro e o segundo elemento do Ideal Tabor. Agora nós falaremos do primeiro elemento do Ideal Tabor, que é o Tabor bíblico. A experiência da transfiguração de Cristo, na qual ele manifesta sua glória e o Pai o revela como Filho muito amado. Se encontra nas passagens bíblicas de Mateus 17, 1 a 9, Marcos 9, 2 a 11, Lucas 9, 28 a 36. Ápice do Evangelho de Marcos, após confissão de Pedro e antes do primeiro anúncio da paixão, são as bases bíblicas teológicas para o Ideal Tabor. Cristo, Filho amado e heróico do Pai, o que corresponde à realidade histórico-salvífica do aniquilamento de Jesus que precede a sua glorificação, tal como Paulo descreve na carta aos Filipenses. Ele, sendo de condição divina, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. O Filho muito amado, cuja glória divina se revela no Tabor, é o Filho heróico, obediente até a morte na cruz, que Pilatos apresenta ao povo revestido com o manto de escárnio, et homo. É ele que nosso Pai nos apresenta como ideal de vida, fundamento de vida, forma de vida. Tabor é sempre referência a Cristo. Segundo elemento do Ideal Tabor, santuário, Tabor das glórias de Maria. Quais são as glórias de Maria? Ser formada à imagem de Cristo e formar Cristo em nós. O santuário, para o padre Kentenich, é o Tabor, lugar onde Maria manifesta suas glórias, sua luz, sua vitória. Disse ele em Londrina em 15 de abril de 1947. Se a capelinha é símbolo do Tabor, precisamos vê-la como um Tabor, como lugar onde se devem revelar as glórias da Mãe de Deus. A capelinha como Tabor. Ela, formada à imagem de Cristo como mãe e educadora, dedica-se a formar Cristo em nós. Em outras palavras, Maria age pedagogicamente para configurar Cristo em nós, a Cristiforme e Cristiformante. Ela nos forma naquilo que ela é. Que Cristo Maria forma em nós no Tabor? Maria, como educadora, forma o Cristo que se manifesta como Filho heróico, amado e transfigurado do Pai. Comenta o padre Kentenich: a mãe deve estabelecer seu Tabor em seu santuário, deve manifestar suas glórias ao mundo. Suas glórias são as glórias de Jesus. Sua tarefa consiste principalmente
em conduzir o mundo a Cristo. Ela nos introduz no mundo da sobrenatureza. Como filhos do Tabor, esperamos que ela nos introduza na vida de Jesus, que ela apresente a nós tão grande e maravilhosa, desvendando-nos sempre mais as glórias de Cristo. Vos com Prolepia, meu nome é Ademir dos Santos, eu sou do 12º curso da União de Famílias e eu vou falar sobre o terceiro e quarto elementos. O terceiro elemento do ideal Tabor, o Filho Tabor. Que imagem de Cristo ela forma em nós? O Filho muito amado do Pai, cuja atitude fundamental é a filialidade heróica, o Filho Tabor. No Tabor, somos transformados em filhos amados, heróicos, transfigurados do Pai. A filialidade heróica é a dimensão do Cristo Tabor que o Pai mais destaca em nós. Filhos brasileiros, nos quais ele encontrou uma alma naturalmente filial. Tema que desenvolveu na carta de 31 de maio, quando estava aqui em nossas terras, e que culminou com a coroação da Rainha da Filialidade Heróica em 20 de 8 de 1949. Cristo, nosso ideal de vida. O que quer dizer isto? O ideal do homem de natureza elevada, de natureza perfeita e de natureza sacrificada. Lutemos sempre pela imagem do homem novo. Vemo-la corporificada em Cristo e reproduzida de modo feminino na Mãe de Deus. Cristo, o grande ideal de vida. Cristo, o fundamento da vida. E Cristo é a forma de vida. Agora vamos falar sobre o quarto elemento, Tabor, nossa missão. Ser filhos do Tabor e instrumentos de Maria para que ela possa formar Cristo nas pessoas, transformando a nossa sociedade para que o Brasil e o mundo se torne um Tabor. Nossa missão é fazer com que o mundo inteiro seja lugar de manifestação da luz de Maria, ou seja, onde Cristo, Filho amado, heróico e transfigurado do Pai, seja ideal, forma e fundamento de vida para todos os homens e todas as comunidades. Onde nós estamos, ela deve revelar as suas glórias. Olhemos o hino de minha terra. O que descreve aí? Uma terra prodigiosa. Qual é essa terra prodigiosa? É descrita em cada uma das estrofes. É a terra dos mais altos ideais. Nela brilha a estrela do amor, da pureza, da liberdade, brilha a estrela da justiça e da verdade. Mas também a estrela da prontidão para a luta. O padre Kentner disse em 1947, na cidade de Rio Negro: onde nós estamos, ela deve revelar suas glórias. Olhemos o hino de minha terra. O que descreve aí? Uma terra prodigiosa. Qual é essa terra prodigiosa? É descrita em cada uma das estrofes. É a terra dos mais altos ideais. Nela brilha a estrela do amor, da pureza, da liberdade. Brilha a estrela da justiça e da verdade. Também a estrela da prontidão para a luta. Isso se originou numa situação em que tudo o que o rodeava era justamente o contrário do que se descrevia aí. Neste ambiente eu tinha ante os olhos a terra prodigiosa e os mais altos ideais. E depois o padre Kentner disse: precisamos cuidar de nos tornarmos um Tabor no qual a Mãe de Deus possa revelar suas glórias ao mundo. Nossa missão é a partir da experiência do Tabor, descer do Tabor, para que de fato possamos transformar a nossa sociedade com iniciativas apostólicas, sociais, políticas, que levem à mudança dos corações e das estruturas para que Cristo nasça em nós novamente,
no meio da nossa sociedade. Família Tabor. O Padre Kentridge, ele nos ensina a estar com uma mão no pulso do tempo e ouvido no coração de Deus, para compreendermos este tempo convulsionado pelo tempo social e eclesial. Estar com a mão no pulso do tempo é estar ciente dos acontecimentos locais, regionais, dos acontecimentos nacionais e internacionais que regem essas forças locomotoras da história. Se afirmarmos que é um tempo convulsionado, é porque se apresenta desafios a serem entendidos e enfrentados. Na linguagem da Igreja, é um tempo carente de evangelização e que necessita redescobrir os valores atuais a partir do Evangelho e a partir de Cristo. Atrevo-me, neste momento, para todos, a elencar alguns dos desafios do nosso tempo. Primeiro, acentuada crise econômica dos últimos anos. Segundo, a pandemia surgido em fevereiro de 2020. O terceiro, a ansiedade produzida neste tempo de pandemia em geral. O quarto, a publicidade dos documentos da causa do nosso fundador, Padre José Kentridge. O quinto elemento que a gente pode citar da dificuldade desse tempo é a crise das instituições. O sexto, a crise do indivíduo. O sétimo, a democratização dos meios de comunicação abertos, onde todos somos influenciadores digitais. Você que está nos acompanhando também é um dos influenciadores digitais, com a possibilidade de gestar vida em abundância ou também como meio de criar uma atmosfera de crise e gerar a justiça aleatória. Também as polarizações, conservadores vezes progressistas, direita vezes esquerda, moral da família, pró-vida, pró-família vezes moral social, pró-pobres, doutrina social da Igreja, o rigorismo vezes laxismo, o Papa Bento XVI vezes o Papa Francisco, etc. Temos muitas correntes de tensões, sempre um opondo ao outro. Podemos também buscar alguns elementos da filosofia, dos filósofos e também dos sociólogos atuais que buscam compreender o homem odierno através de conceitos. Eu vou citar aqui a Juranir Macedo da Silva. Ele comenta no livro de Lipovetsky o seguinte tema: a pós-modernidade consagrou a possibilidade de viver sem sentido, ou seja, de não crer na existência de um único e categórico sentido, mas de apostar na construção permanente de sentidos múltiplos, provisórios, individuais, grupais ou simplesmente fictícios. Gilles Lipovetsky, ele comenta que devido ao processo histórico passado, chegamos hoje a um processo de personalização, caracterizando este tempo pós-moderno como um tempo narcisista e exacerbado. É muito interessante esse comentário do narcisismo exacerbado. Ele comenta: identificável por vários detalhes, busca de qualidade de vida, paixão pela personalidade, sensibilidade econômica, sensibilidade também ecológica, enfraquecimento dos grandes sistemas de sentido, culto à participação e à expressão, a moda retrógrada, a reabilitação do local, do regional, de certas crenças e de práticas tradicionais, centrado sobre a realização emocional de si mesmo, ávido de juventude, de esporte, de ritmo, mais empenhado em se realizar continuamente na esfera do íntimo do que em vencer na vida. É muito interessante esse comentário que este autor, Gilles, faz para nós, também para a gente dar resposta a essa situação. E ele segue: numa sociedade self-service, aumenta a responsabilidade individual
e cada um se torna coautor do estatuto moral ao qual adere. Muito interessante esse comentário. Se torna coautor do estatuto moral ao qual adere. E menos fixado, menos tutelado e mais obrigado a gerir o nosso mundo como artistas da nossa própria escultura. Um outro famoso pensador, ele é um sociólogo, é Zygmunt Bauman. Ele adentra em suas análises e diz assim, que estamos num tempo muito carente de vínculos. Interessante, um sociólogo falando uma palavra muito cara a nós, né, os schinstatianos, ao Padre Kentenich, o tema do vínculo. Em seu autor, ele comenta, né, sobre o tema amor líquido, e ele comenta: a crise dos homens atuais é a crise dos vínculos. E ele cita no livro: os seus personagens centrais são homens e mulheres do nosso mundo contemporâneo, desesperados por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos, facilmente descartáveis, ansiando por uma segurança do convívio, pela mão amiga com que possam contar no momento de aflição, desesperados por relacionar-se. E, no entanto, desconfiados da condição de estar ligados, né? Em particular de estar ligados permanentemente, para não dizer eternamente, pois temem de que tal condição possa trazer encargos e tensões que eles não se consideram aptos nem dispostos a suportar e que podem limitar severamente a liberdade de que necessitam para relacionar-se. No comentário de Gilles, nós percebemos que o vínculo duradouro, eterno, ele é temerário. E os homens de hoje estão tementes a esse vínculo duradouros. Estas constatações, sejam mais ou menos acertadas, nos ajudam a situar brevemente no contexto em que vivemos, umas vezes mais confrontadas, outras menos confrontadas com esses elementos mencionados, mas que, no entanto, conformam a nossa época pós-moderna. Nesse panorama, que não é apocalíptico, mas próprio do nosso tempo e que devemos conformar na transfiguração, cristificar esta realidade. Dela nós não podemos fugir. Transfigura hoje a realidade. É parte do nosso lema como família neste tempo do jubileu. O mundo atual, ele necessita de um farol que oriente nas intempéries do mar este mundo carente de valores eternos e duradouros. O Padre Kentenich comenta: se a Igreja quer voltar a ser a alma do mundo de hoje, de forma vital, princípio vital do mundo de hoje, então propriamente não pode ser só uma relíquia de antiguidades, de concepções que correspondiam bem àquele tempo, que nada tem a dizer para o homem atual. Devemos aceitar as mudanças em benefício da grande missão da Igreja e também em benefício da missão de cada um de nós em particular. Devemos atualizar a Igreja enquanto esta hoje tem uma missão, nos diz o nosso Pai Fundador. O Padre Kentenich, ele também nos fala de que cada nova geração tem de voltar a fundar Schanstatt. A nossa geração, século XXI, fundar Schanstatt. O que ele quer dizer com isso? Que corresponde a cada nova geração fazer um ajornamento da espiritualidade para responder aos desafios correspondentes daquele tempo. Se desafiadores e muitas vezes desalentadores os elementos que acabo de elencar acima como voz do tempo, mas nos convocam a sermos pequenos faróis neste mundo, nessa realidade que descrevemos. Ser sinais de transfiguração, ser sinais da presença de Cristo. É nessa realidade. O Padre Kentenich, em 1947, ele nos presenteou uma grande missão. Essa missão de ser Tabor,
Ser Tabor, ela é um ser e uma missão. A pergunta é, como crescer neste ser para incorporar a missão? Eu vou citar o bispo Stefan Ackermann. Ele é uma voz de fora da família, dentro da igreja, que comenta algo para nós schenstadtianos. E ele nos comenta: queridos irmãos, quando vocês peregrinam a esse santuário por seu jubileu, neste momento se os envia desde este lugar na missão de ir ao mundo com um novo entusiasmo e valor renovado, como nos confiou Jesus. O padre Kentenich, comenta Ackermann, compreendeu muito bem esta missão e acolheu. Quando ele entrega o programa aos membros do seu movimento, diz Ackermann, não abandonar o mundo senão penetrá-lo. Significa não ter medo do mundo e pôr em contato com o Evangelho todas as áreas da vida. No mesmo sentido, entendemos a sua missão de santidade da vida diária. Os schenstadtianos não só têm que santificar o dia, mas sim santificar todos os dias, todas as situações e todos os lugares onde se encontram. Por isso, é bom que não só exista um santuário em Schenstatt, e sim muitos santuários filiais, senão também o santuário interior de cada coração. Portanto, não deve haver nenhum aspecto da vida que não esteja em contato com Deus. Nada deve de ser deixado de lado. Permitamos ao Senhor, com clara consciência da liberdade, ser parte de toda a nossa vida. Configuremo-la, transfigurar, todas as situações de nossas vidas. Nada é tão humano, nada é tão pequeno, nada é tão difícil ou escuro, nada é tão sujo ou inútil, estragado ou débil, que não possa ser tocado pelos poder sanador do Senhor. Isso nos alerta, o bispo Ackermann, falando para todas aquelas pessoas que participaram do jubileu no ano 2014. E isso é antigo e tão atual para nós no dia de hoje. Ser tocado por Jesus, ser curado por Ele, para santificar todos os dias e lugares. Um encontro pessoal com Cristo. Nós poderíamos, nesse contexto entusiasmado, agora rezar aquela oração do Rumo ao Céu, que diz: torna-nos semelhantes à Tua imagem, passemos como Tu pela vida fortes e dignos, simples e bondosos, espargindo amor, paz e alegria. Em nós percorre o nosso tempo, preparando para Cristo. Podemos ver na pessoa também do servo de Deus, João Luiz Possobon. Ele deixou-se educar pela pedagogia de Schenstatt e tratava a si próprio como o aluninho do padre Kentenich. Com um infindável amor à mãe e rainha, ele buscou levar as pessoas, principalmente aqueles mais afastados da igreja e carentes de um farol que os iluminassem, ao encontro de Maria e do seu filho Jesus. Era seu ardente desejo interior de sempre caminhar com Maria e o seu filho Jesus Cristo. Por sua filialidade, este pai de família tornou-se pai para muitas famílias. As portas se abriam para o João, mesmo nos grandes tempos de dificuldade. Sua pequenez tornou-se a sua grandiosidade. Um coração ardente de amor por Maria, que se sentia feliz por fazer todas as coisas para ela e também para o seu filho. As suas ações sempre estavam pensadas desde Maria e de Jesus. Foi esta a sua forma de transfigurar a realidade. A alegria deve fazer parte dessa transfiguração. Eu vou citar o que João Luiz Possobon escreveu também no seu testamento.
Ele disse assim: se um dia alguém me encontrar tombado na beira do caminho, saibam todos que morri de alegria. Escreveu, o pobre diácono João Luiz Possobon. Morreu de alegria. Que nós pudéssemos também pronunciar essa frase de João Luiz Possobon: eu transfigurei a realidade, vivi a minha vida com alegria e morri também de alegria. A gente poderia ler também ou rezar aquela oração do Rumo ao Céu, número 611, que diz o seguinte: se permanecermos fiéis como teus instrumentos, jamais haveremos de perecer. Tu nos ajudas a cada instante a produzir abundantes frutos. Pela tua mão caminhemos alegres rumo ao eterno Schoenstatt. Amém. Deus Trino tem um plano para cada um de nós e juntos nós somos uma família com uma missão. Quanto mais empreendo com o auxílio do Espírito Santo um caminho de santidade, mais contribuo para iluminar o mundo, para transfigurar o mundo. No mundo existem muitas trevas dos maus, porque os bons não o iluminam. Vou citar novamente esta frase. No mundo existem muitas trevas dos maus, porque os bons não o iluminam. É um compromisso nosso, é um reto, uma chamada de atenção para cada um de nós ser luz, transfigurar este mundo para superar os maus. E eu quero indicar aqui 3 pistas para o nosso trabalho desse nosso próximo tempo como uma família, onde nós podemos trabalhar o homem Tabor. E isso também nos ajuda a crescer como um verdadeiro farol, ser a luz de Cristo no dia a dia. Eu quero comentar 3 princípios que o Espírito Santo ele soprou no coração do nosso pai fundador, Padre José Kentenich, e que herdamos essa grande missão. Eu vou falar dos 3 P's, os quais também modelaram a João Luiz Possobon como um instrumento de Deus. Eles nos ajudam a enfrentar os desafios desse tempo. Esses elementos acima elencados formam o ethos de filhos e filhas do Tabor. Esses 3 princípios, eles devem ser lidos desde a aliança de amor com Maria. Quais são? A pedagogia mariana, a piedade mariana e a paternidade, ou paternidade, maternidade mariana. Então vamos trabalhar o primeiro tema, que é a pedagogia mariana. A pedagogia mariana kentenichiana é uma eficaz contribuição para a Igreja, neste tempo de ser farol para o mundo, do mundo convulsionado por diferentes correntes, como citamos no início. A proposta pedagógica mariana kentenichiana podemos elencar em 3 elementos. Em primeiro lugar, o anúncio de uma imagem renovada de Maria, integral e integrada no mistério de Cristo e da Igreja. Segundo, o cultivo de um novo vínculo a Maria, uma aliança de amor com ela. E, por último, dinamizar a pastoral, o poder de Maria como colaboradora eficaz de Jesus Cristo. Muitos movimentos, eles são prósperos em espiritualidade e espírito mariano. Muitos movimentos são prósperos em espiritualidade e espírito missionário, mas poucos têm uma pedagogia tão rica e concreta como a schoenstattiana. Diante da crise antropológica, ou melhor, da crise de identidade que vive o homem hoje, a pedagogia mariana é uma contribuição eficaz para ajudar a sanar o homem. Se estamos vivendo uma crise antropológica, é também através do ser humano que Deus Trino nos deu a resposta, Maria.
A crise que os jovens seminaristas viviam no seminário menor, onde o padre Kentenich era diretor espiritual, e a mesma crise do próprio padre Kentenich. Foi através da pessoa de Maria que se encontrou o equilíbrio. Para hoje, Maria também é o equilíbrio antropológico. A ação da graça divina é multiforme em cada um de nós. O padre Kentenich comenta posteriormente como somos enriquecidos através desta relação com Maria. Ele diz: a devoção íntima a Maria propicia à criança um coração maternal e caloroso, como um ninho que abriga. Assegura às jovens a riqueza interior em meio a um mundo ou a um ambiente materializado, tecnizado e brutal. E aos rapazes confere pureza e um vigor varonil frente ao clima sensual e sexualizado. É um complemento sadio à alma do homem. E a mulher assegura a consciência de valor do seu sexo, isto é, a consciência de um valor idêntico ao homem, considerando a multiforme heterogeneidade. Muito interessante esse comentário que acabo de comentar do padre Kentenich. Maria, ela nos educa e nos forma a imagem de seu Filho Jesus Cristo e nos conduz a Ele. Ela é a mãe, rainha vencedora e educadora, 3 vezes admirável de Schanstatt. O padre Kentenich volta a comentar: em virtude do plano divino, Jesus e Maria foram inseparavelmente unidos pelo mesmo decreto de eleição, como uma biunidade inseparável na vida e na ação. Em toda parte onde está e atua Jesus, à sua maneira encontramos também a Mãe de Deus. E onde ela atua, encontramos do mesmo modo e de qualquer forma o Redentor do mundo. O Salvador vive e atua no estado de transfiguração, junto ao Pai. Lá encontramos também a sua mãe como rainha do céu e da terra, adornada por seu filho com o diadema fulgurante. Ela reina ao lado dele, reina como rainha e senhora, dotada do poder quase infinito. O Papa Pio X, ele declara: Cristo reina no céu à direita da majestade. Maria, porém, como rainha à sua direita, é o refúgio de todos os que andam em perigo, é a auxiliadora mais fiel. A pedagogia mariana kentenichiana é estar na escola de Maria. Quando Maria nos educa, Cristo está junto com ela neste processo de educação. O padre Kentenich comenta sobre a biunidade entre Jesus e Maria o seguinte: o pedido que fazemos a Maria é dirigido igualmente ao Filho, por quem será correspondido e atendido. O amor consagrado a Maria estende-se de igual modo a Jesus e vice-versa. Quem a ela pede graças, quem lhe dá seu coração, por causa da união existente entre ambos, consciente ou inconscientemente, será por ela conduzido nos ciclos dos interesses comuns de Jesus e de Maria. Quer eu vá a Maria, ou quer eu vá de Maria a Jesus, quer de Jesus a Maria, em última análise, ambos se fazem experimentar na vida de nossa alma da mesma união que ocupam na ordem objetiva, comenta o padre Kentenich. Nós podemos também observar na vida do servo de Deus, João Luiz Possobon,
como ele aprendeu e cresceu nessa filialidade em relação aos homens e a Deus Trino, através de um fecundo amor à nossa querida Mãe de Deus. Nos quadros programáticos expostos no seu quarto de dormir, lá em Santa Maria, no museu, nós vemos em cada um que tudo se remetia, de um modo ou de outro, à Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade estava sempre presente na vida de João Luiz Possobon. O padre Kentenich, ele comenta que o ponto de chegada será sempre Deus Trino, nem só Cristo, né, e nem só Maria. Através de Maria, em Cristo, no Espírito Santo, nós chegamos, né, ao Pai. Faz-se necessário encontrar o caminho para o coração da Mãe de Deus. Não se busca o afastamento de Cristo, mas, através da Mãe de Deus, adquirir maior intimidade com o Senhor, com Cristo, com o Pai e o Espírito Santo. E depois ele cita, né, o povo simples não encontra dificuldades nisso, somente os doutos. Né? A fé do povo, a fé da piedade popular não tem dificuldades, né, de se relacionar intimamente com a Mãe de Deus para chegar à Santíssima Trindade. O padre Kentenich, ele coloca os seus ensinamentos em 3 convicções fundamentais. Vamos pontuar essas 3 convicções que orientaram a sua vida, também o seu apostolado e o dinamismo que nasceu desses 3 elementos. O primeiro é: Deus é Pai onipotente, sábio e amante. A Ele só temos acesso por meio de Jesus Cristo, sua vida, sua revelação, os sacramentos, o corpo que é a Igreja. Segundo elemento da convicção quintanichiana: Jesus Cristo chega até nós através de Maria Santíssima. Ela é a sua companheira e colaboradora. Separar Jesus de Maria e vice-versa não só seria um erro dogmático, como um falso enfoque pastoral e pedagógico. Isso está comentando o nosso pai fundador. E ele segue: temos múltiplos acessos a ele. No entanto, obviar somente a Virgem Maria não corresponde ao querer de Deus. Ele deseja que nós cheguemos ao seu Filho pelo mesmo caminho que ele teve para chegar até nós, como afirma Santo Irineu: per Mariam ad Iesum, por Maria a Jesus. E o terceiro elemento: o enigma do homem, o sentido de sua vida e o porquê de sua existência. Para defender o homem tão ameaçado no tempo pós-moderno, precisamos ter um modelo claro e seguro. Sem Cristo, não existe identidade, nem norte e nem caminho, nos comenta o padre Kentenich. Agora nós vamos falar sobre o segundo P, que é a piedade mariana, para ajudar a conformar esse ethos do homem-mulher Tabor. Nós falamos o primeiro ponto, que é a pedagogia mariana. O segundo que vamos falar agora é a piedade mariana. E a nossa piedade mariana não é um pietismo, mas sim uma piedade instrumental. Melhor ainda, piedade instrumental mariana. Os movimentos marianos, muitas vezes, eles são identificados na igreja como devocionistas, conservadores, de direita, não comprometidos com a realidade. Seria um grande erro catalogar Schoenstatt com esses esquemas fechados. A piedade mariana instrumental, o que quer dizer realmente isso? É uma piedade transformadora de corações, de estruturas, em saída missionária, em paresia. Podemos também ver na pessoa do servo de Deus, João Luiz Possobon, um exemplo atual e eficaz de como
ele vivenciou essa piedade instrumental mariana, como isso lhe deu vida em abundância. João Luiz Possobon sentia-se o burrinho de Maria, um instrumento para levar a Mãe de Deus onde ela queria. João não queria receber os méritos do seu trabalho. Tudo ele atribuía à mãezinha. Tudo era para ela. Ele se sentia o seu instrumento predileto. Ele tinha uma intimidade tão grande com Nossa Senhora, na dimensão do serviço, que poderíamos até atribuir uma relação esponsalícia com a Mãe de Deus, o que também nós percebemos através do afetuoso linguajar usado pelo João Luiz Possobon. Ele sempre dizia: a mãezinha quer, a mãezinha faz, a mãezinha realizou, a mãezinha quer te ouvir. Ele era um firme colaborador da Mãe e Rainha, dessa mãe da evangelização. Ele dizia: usa-me, querida mãe, para o bem da igreja e para a renovação das famílias. O padre Kentenich descobriu e usou o conceito de instrumento como um conceito chave da mensagem de Schoenstatt para o nosso tempo. Desde Santo Tomás de Aquino, ele assumiu o axioma teológico: Deus operatur per causas segundas. Deus governa o mundo pelas causas segundas. As causas instrumentais sempre vistas em relação com a causa primeira, com o mestre da obra. Todas elas, as causas segundas, devem a Deus a sua existência, o seu motivo de formação e atuação, e finalmente também a sua formação e ação no mundo. Então a nossa ação missionária de transfigurar, de conformar este mundo com Cristo, ela primeiramente procede da causa primeira, que é Deus. A piedade do instrumento, nós vemos o patrocentrismo do Padre Kentenich, a centralidade de Deus Pai. Deus Pai poderia nos redimir sem querer nenhuma participação nossa, simplesmente perdoando os nossos pecados, dando-nos a sua graça. Poderia fazer com que o Verbo viesse desde o alto de uma montanha e que se mostrara como o Messias. No entanto, ele não fez assim. Ele quis respeitar a nossa liberdade, a liberdade da humanidade. Ele quis primeiro dirigir-se a Maria, pedindo que aceitara a conceber no seu ventre o Messias. Em outras palavras, ele buscou a cooperação humana para a realização da obra redentora. Neste contexto, se aplica a cada um de nós. Deus requer o nosso sim. Ele requer que sejamos os seus instrumentos livres em Cristo Jesus e que cooperemos em sua obra redentora. A nossa aliança de amor, a gente deve viver nesse espírito da instrumentalidade. Nós somos as causas instrumentais de Deus. Este era um ensinamento muito caro do Padre Kentenich, muito estimado. Desde a instrumentalidade em relação a Deus, o Padre Kentenich desenvolve toda uma proposta de formação do homem novo e propõe à Igreja uma renovação. No final de sua vida, ele deixou marcado em síntese, Dilexit Ecclesiam, escrito sobre o seu túmulo. O que quer dizer que ele amou a igreja, a sua vida foi um instrumento em função da igreja, não em função dele mesmo. Aqui nós vemos também essa dimensão da missionariedade, da piedade mariana. Nós somos marianos em função de Jesus Cristo para a igreja. O próprio Padre Kentenich, ele comenta: o instrumento enviado e utilizado por Deus,
une de um modo admirável a confiança e a autoatividade, a humildade e a generosidade, a magnanimidade. Por causa da constante e vigorosa união com Deus, ele é o mestre e herói da confiança, da ousadia e também da magnanimidade. Por Deus o ter criado livre e com capacidades próprias, ele não se cansa de colocar todas elas a serviço de Deus. Como em todas as obras em que alcança êxito, permanece consciente de que Deus foi a causa principal e ele mesmo a causa instrumental. Em tudo também, nos maiores êxitos, o instrumento permanece serenamente contente, mas também profundamente humilde, pois ele sabe o que pode por si mesmo e o que não foi ação de si e sim ação de Deus. Faltas e pecados não o desanimam, uma vez que são apenas ervinhas do próprio jardim, comenta o nosso pai fundador. Por isso mesmo, eles impulsionam de um modo novo e mais profundo aos braços de Deus, às núpcias da própria fraqueza com a força e a graça de Deus e com isso para a animação da consciência de instrumento, comenta o Padre Kentrich. Os nossos pecados, eles de uma certa maneira nos impulsionam para o braço de Deus quando nós temos essa capacidade de olhar interiormente, pedir perdão a Deus, como verdadeiros instrumentos, porque nós queremos construir junto com Ele esta obra redentora. Dentro dos nossos santuários são os espaços físicos onde nós somos transformados pelas mãos de Deus. Nós temos aquela frase lá em torno da Mãe de Deus que nos alerta cada vez que nós olhamos para lá. Nada sem vós, nada sem nós. As duas dimensões sempre unidas. Forte expressão da piedade instrumental mariana. No contexto da piedade do instrumento, entra conceitos de nossa espiritualidade muito importantes a serem trabalhados. Eu convido para que toda a família de Schoenstatt volte novamente para esses aspectos ascéticos que eu vou citar neste momento, no contexto da piedade instrumental. O capital de graças, a importância do capital de graças, o ideal pessoal, a carta branca, a inscriptio, são elementos da nossa ascética que nós temos que levar a sério para transfigurar esta realidade. Temas que nós não poderemos nos estender neste momento. Nós podemos olhar no contexto do servo de Deus, João Luiz Possebon. Ele foi um exímio mestre em colocar em prática os elementos da ascética de Schoenstatt. Se queremos ser altera Christus, outro Cristo schoenstattiano, para transformar, temos que colocar em prática também os elementos próprios da ascética schoenstattiana. O nosso lema do ano nos convida a transfigurar a realidade. Isso acontecerá mais plenamente quanto mais tivermos a consciência de instrumentalidade e dos próprios elementos que eu acabo de citar nesse contexto que nós devemos trabalhar. Pedagogicamente, para formar este ethos em cada um de nós. O que é o ethos? O Padre Kentrich comenta que o ethos é um organismo interior onde se forma todas as atitudes vitais em nossa vida. São aqueles valores que eu não negocio com ninguém, aqueles valores que pautam a minha vida indiferente das situações adversas que eu vivo, mas eles orientam a minha vida. Então o Padre Kentrich comenta, a piedade instrumental ela tem que enraizar nesse meu ethos pessoal. A piedade mariana do instrumento é porque tudo fazemos unidos com Maria. Em todas as situações e em todos os momentos, o instrumento permanece fiel à Mãe de Deus, pois o instrumento em plena unidade de vida e de objetivo vai com ela em Cristo
pelo Espírito Santo ao Pai e se coloca à disposição para colaborar na redenção do mundo. E agora uma pergunta: e por que unidos com Maria e não com outro entre as causas segundas? É interessante que Santo Anselmo, ele busca responder por que nós temos que nos apegar a Maria para essa dimensão de ser instrumentos de Deus. Ele diz: a terra possui muitos apóstolos, patriarcas, profetas, mártires, confessores e virgens que são muitos bons auxiliadores e que, diz Santo Anselmo, eu anseio invocar ardentemente. Tu, porém, rainha, é melhor e mais sublime do que todos os auxiliares, pois és a rainha deles e de todos os outros intercessores. O que eles podem em união contigo, tu podes sozinha sem eles, porque és tão poderosa, por seres a mãe do Redentor, a esposa de Deus, a rainha do céu e da terra. Quando te calas, ninguém mais suplica, ninguém mais ajuda. Quando tu suplicas, todos pedem ajuda. É muito interessante essa reflexão de Santo Anselmo. Um filho do Tabor deveria percorrer o caminho de Maria, identificar-se plenamente com ela, deixar-se formar na escola da mestra que formou o mestre e assim colocar-se como colaborador na obra de Deus Pai. E agora, neste momento, nós vamos trabalhar o terceiro princípio, o terceiro P, que é a paternidade. Nós percebemos que a dimensão mariana, ela é importante para nós xinstatianos. Com a dimensão mariana, a nossa piedade ela tem que ser instrumental para transformar o mundo. E esse mundo carente, como nós escutamos no início da colocação, carente de valores, carente dos vínculos, um homem necessitado de Deus. O que ele está hoje também é carente do Pai. A paternidade é o terceiro princípio que queremos trabalhar neste momento. Vamos olhar novamente para a figura de João Luís Possobon. Quem acompanhou o diácono João Luís Possobon e foi orientado por ele na vida, o sentiram ele como um grande pai. João Possobon não foi somente um pai para os seus filhos, mas para muitas outras pessoas que tiveram um certo contato com ele. E eu vou partilhar com todos também um testemunho de uma senhora que frequenta ainda hoje a Capelinha Branca construída pelo seu João Luís Possobon em Santa Maria. Ela comenta a sua história, E ela dizia: eu tinha um marido que vivia embriagado e isso foi se agravando nossa relação de marido e esposa e, consequentemente, os filhos foram sendo prejudicados também. Um dia eu decidi de separar-me do meu marido e por causa da dependência dele do álcool. Não sabia com quem falar sobre o tema e o tema me angustiava. A única pessoa que me veio ao coração e me dava seguridade foi o Senhor João, quem eu considerava como um pai. Fui falar com ele sobre a minha decisão de separar-me do meu marido. Ele escutou atentamente e perguntou se o meu marido batia em nós. Eu respondi que não, mas aquela situação era insuportável em nossa casa. O seu João olhou no meu rosto e pediu calmamente que eu não separasse do meu marido, que eu entregasse todos os dias essa situação nas mãos da mãezinha e ela iria solucionar. Eu, sem muita esperança, comecei a entregar todos os dias nas mãos da mãe rainha e vinha muitas vezes na Capelinha Branca chorando. E passado um tempo, para minha surpresa, comenta esta senhora,
o meu marido tomou a decisão de não mais beber bebida alcoólica alguma. Para mim foi o maior milagre que eu vi, comentava a senhora. Chorei muito e às vezes, ainda hoje, choro de emoção deste acontecimento. Hoje vivemos juntos, em paz, como uma família normal. Graças porque eu confiei no Senhor João. Essa história reflete a história do mundo, diria o Padre Kentenich. Hoje o mundo está carente de paz, de pessoas que sejam o porto seguro. O porto seguro para os angustiados, para os inseguros, os que buscam uma palavra de conforto, os que estão à deriva. Hoje o mundo está carente de paz, de pessoas que sejam o porto seguro. O porto seguro para os angustiados, para os inseguros, para os que buscam uma palavra de conforto, para os que estão à deriva, os menos fixos, os mais livres, os menos tutelados, os desvinculados, os carentes de pai, os carentes de autoridade. Uma resposta para a angústia do homem moderno, sem seguridade, à deriva das correntes ideológicas e instável em seu mundo interior, contextualiza-se na crise da paternidade e nos seus derivados, poderíamos dizer, tema que perseguiu toda a vida do Padre Kentenich. Inclusive ele sofreu na sua própria pele esta crise, encontrando uma resposta da sua relação filial com a Mãe de Deus. Quando fala-se da crise da paternidade, insere-se nesse contexto a crise da autoridade, a crise da maternidade, a crise de Deus. Tudo que detém autoridade está hoje no crivo do julgamento. Algumas vezes é julgado somente por ser autoridade. Estamos na centralidade da crise dos valores que permeiam o tema autoridade. Hoje somos, antes do que nunca, adolescentes e rebeldes da condição de ser filhos. Queremos rejeitar essa condição em nome da liberdade. Queremos nos distanciar da autoridade, da paternidade. E depois a gente entra em colapso, entra em crise. Em síntese, o homem está em crise com o que nós poderíamos dizer com o limite. O Pai é que nos dá o limite, que nos dá, o espaço onde nós temos que agir. Somos eternos, como eu já comentei, adolescentes rebeldes. Não aceitamos o limite. Não aceitamos que alguém nos imponha limites. O limite nos irrita. E tudo que aparenta entrar nesse cenário entra também no nosso crivo do julgamento subjetivo, despido de toda a áurea do amor ao próximo. E com isso nós formamos em nós uma atmosfera de que tudo é limitado, ilimitado, infinito, uma tendência horizontalista, igualista, destituída de hierarquia e valor, porque o valor ele delimita, ele cerca, ele protege, ele abriga, ele cria um espaço determinado. Nesse contexto entra a crise da paternidade, a crise da maternidade, a crise de Deus, a crise dos valores, poderíamos dizer. Poderíamos sintetizar que estamos vivendo na crise dos limites. Interessante que no Império Romano havia uma festa para este tema. Era chamada a festa da Terminália, que festejava o limite. O limite para o romano era sagrado, porque eles diziam, a lei protege o limite e desta forma o ser humano. O limite ele faz parte da nossa liberdade. A minha liberdade limita-se para que o outro possa também viver na sua liberdade, que também o limita, porque somos todos limitados com a nossa natureza humana. Nós não podemos hoje armar uma vilinha de puritanos schoenstattianos e viver isolados no mundo. Transfigurar a realidade significa dialogar com esse mundo em que vivemos, mesmo que predomine a rebeldia adolescente das crises. Maior oportunidade para exercer
essa nossa missão, é essa nossa realidade que nos confronta e vivemos no dia a dia. Se a sociedade atual rege-se, como afirma Gilles Lipovetsky, acima citado, numa sociedade self-service, aumenta a responsabilidade individual e cada um se torna coautor do estatuto moral ao qual adere. Devemos então forjar o mundo com valores para que os coautores desse estatuto moral ao qual adere optem por um estatuto com valores cristãos. Esse estatuto moral cristão não descarta a paternidade, visto que Deus é o primeiro, Deus é Pai. A paternidade e a autoridade estão unidos ao mesmo tempo e estão unidos no mesmo tronco da árvore, poderíamos dizer. Paternidade quer dizer em latim autor vitae e autoridade quer dizer em latim autor esse. Paternidade e autoridade podem e devem ser considerados como sinônimos. Pai é quem gera a vida, possui e quem dá a vida. A advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios é muito interessante. Ele diz assim: ainda que tivéssemos 10.000 pedagogos em Cristo, não teríamos muitos pais. Nós podemos consultar na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Ser pai é uma arte, assemelha-se com o mistério de Deus. Interessante que o Papa Francisco também comenta. Ele diz: não se nasce pai, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou um filho no mundo, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido exercita a paternidade a seu respeito. Na sociedade atual, continua o Papa falando, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. E ele comenta: a própria igreja de hoje precisa de pais. E mais adiante o Papa comenta: o mundo precisa de pais, rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro como condição para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem a autoridade com o autoritarismo, confundem o serviço com o servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. O padre Kentenich, nesse contexto, ele acrescenta: a força interior e o peso da autoridade emanam da força criadora do amor paternal, da sabedoria paternal e do cuidado paternal. O exemplo do bom pastor é sinalizado, como o exemplo de paternidade. Está a serviço de suas ovelhas, cuida com todo o carinho, mesmo que uma deixando o rebanho vai atrás daquela porque ama, e não apenas porque é um número. É a força do amor na paternidade que necessita ser resgatado para o mundo de hoje. A entrega, a magnanimidade, o serviço, a resiliência, a compaixão e outros elementos também nessa direção. Interessante que o Papa Francisco, ele volta a tocar nesse tema da paternidade e ele diz: todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar-nos que nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta, para Deus. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de São José. São José vivia à sombra do Pai Celeste, que faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus e faz cair a chuva sobre os justos e pecadores. E sombra que acompanha o Filho. São José construiu a sua vida
a sombra ao serviço, para que o seu filho fosse maior. Isso é a paternidade. Diminuir para que aquela vida que nós servimos possa crescer. Por isso que paternidade, maternidade estão muito unidos ao serviço e à promoção da vida. Como acima nós comentamos, paternidade e maternidade estão no mesmo contexto. A paternidade deve ser complementada, aprofundada e aperfeiçoada por um toque de maternidade. O Padre Kentenich, ele comenta, ele diz o seguinte: uma paternidade autêntica e verdadeira está unido à força criativa. Como reflexos de Cristo, devemos nos formar segundo esse elevado ideal de paternidade. A nossa paternidade tem de ter também alguns matizes de maternidade. São Paulo, ele não se conforma com ser o grande pedagogo da paternidade, senão que ele também assume um perfil maternal. Lá em Gálatas, no capítulo 4, 19, nós podemos ler o seguinte: filhinhos meus, por quem sofro de novo dores de parto. Então aqui ele expressa algo do que é a maternidade, uma mãe que sofre para o nascimento dos seus filhos. São Paulo sofria para gerir estes irmãos na verdade. Impressionante como São Paulo estava preocupado com a paternidade e com a maternidade para construir esta igreja nascente. Muitos pedagogos, poucos pais, comenta São Paulo. É o desafio da igreja primitiva, é um desafio da igreja atual. E hoje a igreja nos convida a entrarmos em sinodalidade, entrarmos em diálogo uns com os outros. E é nesse momento que também eu quero convidar toda a família de Schanstatt do Brasil que entre em sinodalidade com a família própria, a família local, com a família diocesana, onde nós somos igreja como um todo. E quero deixar 3 perguntas para ser respondida individualmente e também comunitariamente. A primeira pergunta: em que aspecto Schanstatt me ajudou mais no meu crescimento pessoal? A segunda pergunta: como Schanstatt contribuiu de maneira fecunda com a igreja local, com a igreja diocesana, com a igreja aí onde você mora? E o terceiro: em que áreas a família de Schanstatt atua engajada? Área pedagógica, área social, área econômica, área política, aonde tem um engajamento comunitário da família de Schanstatt aí na tua igreja local. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.